Agora falar de um tema também direto, queimadura. Eu vou mostrar para vocês o que a banca cobra e o raciocínio. Como eu falei, tema direto é mais fácil porque a gente entende o processo. Você entende aquilo que é cobrado. Queimadura não tem muito para onde o cara fugir, mas tem uma ou outra armadilha que eu preciso só desarmar com vocês. Então vamos lá. Presta atenção, ó, isso aqui não está na apostila e não é para estar. Não é para estar, é só para vocês entenderem o raciocínio. Exemplo. Quando a gente falou de choque, eu falei que queimadura é uma das causas de choque hipovolêmico. Então, só para vocês entenderem como é que funciona o processo de uma queimadura e em termos de gravidade, e aí, obviamente, para cercar ali alguma questão um pouco mais complexa, vamos pensar num paciente que sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 50% do corpo. Grande queimado. A queimadura é uma agressão ao tecido, gente? Sim. E no momento que ela queima o tecido, ela ativa a cascata inflamatória, histamina, e começa a colocar líquido para fora dos vasos sanguíneos. O paciente vai fazendo hipovolemia e tem risco de choque hipovolêmico. Mas, ao mesmo tempo, quando uma célula se rompe, na célula, estado normal dela, tem mais potássio dentro da célula do que fora. E potássio é um eletrólito. Eu posso administrar potássio na veia de alguém? Não. Tu mata ele, não mata? Porque o potássio é potencialmente fatal ao músculo cardíaco. Então, quando uma célula se rompe pela queimadura, e várias células se rompem, elas liberam o que no meio? Potássio. E esse potássio para na corrente sanguínea, aumenta o nível de potássio e coloca em risco o paciente de arritmias, fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória. Mas a queimadura também destrói músculo. E o músculo tem uma proteína chamada mioglobina. Miomúsculo, globina, proteína. Quando o músculo é rompido, e aí, só para vocês entenderem, se você estiver fazendo exercício físico, sentiu uma lesão na coxa, uma fisgada, uma fibra muscular rasgou. Se você coletar sangue, vai aparecer na corrente sanguínea mioglobina, fruto da lesão muscular. Só que a mioglobina, ela é potencialmente lesiva ao rim. O rim filtra, mas filtra com dificuldade. Tu imagina um paciente que queimou 50% do corpo em primeiro, segundo e terceiro grau, ou seja, teve destruição muscular maciça. O quanto de mioglobina ela não liberou? O rim é lesionado por esse excesso de mioglobina e o paciente evolui com insuficiência renal aguda. E, ao mesmo tempo, a queimadura tira a barreira de proteção. E os germes invadem de forma direta o corpo. O paciente grande queimado tem risco de sepse e choque séptico na continuidade do processo. E tudo isso, a gente que vai cuidar desse paciente tem que olhar. Então, é um paciente de alto risco de infecção? É um paciente de risco de choque hipovolêmico? Eu tenho que administrar com cuidado o líquido nesse paciente? E aí um detalhe importante. Quando você entende o processo, o risco de choque é real no paciente grande queimado. E tem um perigo. Se o cara chega chocando na emergência e ele sofreu uma grande queimadura, o profissional que atende tem que tomar cuidado, porque se ele for na onda do choque hipovolêmico, ele vai querer repor volume, e vai repor muito volume. 48 horas, até 48 horas depois da queimadura, ainda tem histamina circulando pelo corpo. E histamina vai botando líquido para fora. Então você vai repor volume e o volume vai para fora. O paciente vai inchando cada vez mais. Grande queimada, ele incha todo. Tá? 48 a 72 horas depois, a histamina para a sua ação. E aí começa a puxar líquido dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Mas sai X, você administrou mais X, e volta para o sistema circulatório 2x de volume. A bomba cardíaca não aguenta,
o paciente entra em congestão pulmonar, faz edema agudo de pulmão e morre 72 horas depois por excesso de volume de líquido que você administrou sem cuidado. Dá para entender isso, gente, que a gente está explicando? Então, quando você avalia queimadura, a gravidade de um paciente é avaliada a partir da superfície corporal queimada, que é a extensão da área queimada. E você avalia a profundidade da queimadura. E aí nós vamos ter a avaliação completa. O quanto de superfície corporal queimou e o quanto de profundidade queimou. Então a gente precisa entender como se avalia a profundidade e como se avalia a superfície corporal queimada. Profundidade é por grau. Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E aqui, já para ajudá-los, se o nível afetado for epiderme, é primeiro grau. E um detalhe importante, a epiderme não tem vaso sanguíneo, é a camada mais externa da pele, gente, não tem vaso sanguíneo. Então as feridas aqui formam um vermelho, são dolorosas, mas não forma bolha, porque não tem vaso sanguíneo. E são feridas secas. Cuidado com isso, porque uma das questões de prova é a diferença de primeiro e segundo grau. Não, primeiro e segundo. Terceiro é bem destacado. Aí eu vou mostrar o que eles falam de terceiro. Mas primeiro e segundo. Se ele te diz que a ferida é seca e não tem bolha, a princípio é o quê? Primeiro. Agora, se ele te diz que formou bolha e tem exudação, aí ela é de segundo. Porque aqui ele fala eritematosas, porém a epiderme está intacta. Se for esfregado, o tecido queimado não se solta. Isso tem um nomezinho Nikolsky negativo. Isso aqui não cai para vocês, é só para vocês entenderem que a pele, você pode apertar que a pele não vai sair. Queimadura solar é o exemplo de primeiro grau, tá? Essa queimadura de primeiro grau típica é a queimadura solar. Então observe que a queimadura de primeiro grau, você não calcula, olha ali, ó, a área de superfície corporal. Você não precisa calcular a extensão, porque ela não tem uma repercussão hemodinâmica. Queimadura de primeiro grau, o cara está todo vermelho. Ok, é esperar o tempo para a pele renovar e orientar o paciente para não fazer isso de novo. Tá? Porque uma hora ele vai morrer de melanoma, câncer de pele. Que o principal fator é a exposição a raios UV. Tá? E aí nós temos o segundo grau, que agora eu estou no nível da derme. E no nível da derme, a palavra-chave é isso aqui, ó. Formação de bolhas. É dolorosa e tipicamente forma bolha. E essa é uma das principais questões em relação a grau de queimadura. A diferença de primeiro para segundo grau. Primeiro grau seca e vermelha. Segundo grau úmida com formação de bolha e destruição até o nível da derme. Tá? São dolorosas também, as duas são dolorosas. Mas a segundo grau é uma ferida úmida, forma bolha. Se a bolha estiver intacta, você não mexe, só mexe no ambiente hospitalar, tá? Mas ela é úmida. E a primeiro grau é seca. Acabou. Aí nós chegamos no nível de terceiro grau. No nível terceiro grau, estamos no nível subcutâneo. Ou hipoderme. Abaixo da derme, né? E ela é de terceiro grau. E a queimadura de terceiro grau, que é a espessura total, você destrói terminações nervosas, então a ferida é indolor. O paciente não sente dor. Destrói vasos sanguíneos, então a ferida é seca, não tem bolha.
Então ela é indolor e seca. Repara, primeiro e segundo grau são dolorosas. Terceiro grau é indolor. Tá? E ela vai, ó, carece de sensibilidade. A ferida mostra-se coriácea. A ferida coriácea, só esse nome aqui, é de couro, tá? Dura igual um couro. Folículos pilosos e glândulas sudoríparas são destruídas. E o limite dela, geralmente, é a fáscia muscular. Fáscia muscular é a membrana que envolve o músculo. Então ela vai até o nível hipodérmico, subcutâneo, até o limite da fáscia. Porque se passar da fáscia muscular, aí eu tenho o quarto grau. E pode ir até o osso, tá? E um detalhe importante, não tem bibliografia. Então preste atenção. Alguns livros param no terceiro grau. Não vai até o quarto. Então, obviamente, os livros que falam até terceiro grau, eles englobam os dois, o terceiro e o quarto. Aí ele te diz que no terceiro grau pode ir até o osso. São feridas que não doem, secas, mas que vai até o osso. Pode ver como é que isso fica na prova da EBSER. A gente vai ter que ver a questão, gente, mas dificilmente, nunca vi a FGV fazer uma questão dessa assim, que desse problema. Eles trabalham com a classificação de quarto grau e separam bem. Tá? Então, assim, na questão, nunca vi problema em questão de queimadura da fundação, porque eles são muito diretos. Então, como é que eles vão descobrir isso? Eles vão descrever para vocês a lesão e vão pedir o grau. É assim que cai na prova. Paciente deu entrada na emergência com queimadura em 40% do corpo. O enfermeiro observou que... Aí ele começa. Tinha formação de bolha, ferida dolorosa. Em relação ao aspecto descrito, o enfermeiro pode classificar que essa queimadura foi de grau? Segundo grau. Se ele falar até fáscia, indolor, ausência, né, de umidade, até terceiro grau. Se falar até o osso, quarto grau. E nas alternativas você vai ver, quarto grau. FGV é tão bacana que eles botam até o quinto grau que não existe. Que como são 4 graus, eles têm que botar a quinta alternativa, eles botam o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Então, assim, não dá para errar esse tipo de questão. E aí, no momento em que você chega, aqui é o quarto grau, ó. Chega no quarto grau, você concluiu a profundidade. Agora você tem que fazer a extensão. E para calcular a extensão, nós temos a regra dos 9. A clássica regra dos 9. Questão para técnico de enfermagem. Já vi de tudo e a FGV já fez de tudo. Eles podem descrever o paciente e pedir para vocês calcularem. Quantos por cento? Então, nesse tipo de questão, a gente tem que entender o seguinte. Tá? A gente tem que entender o seguinte. Cabeça e pescoço juntos, tudo, 9%. Cada braço, 9%. Tronco anterior, tórax e abdômen juntos, 18%. Tronco posterior, 18%. Cada perna, 18%. Se eu somar isso tudo, dá 99%. Para 100%, falta 1%. Região genital, 1%. Então, cabeça e pescoço juntos, 9%. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes a banca escreve assim, o paciente queimou a cabeça e o pescoço, ou só a cabeça, independente do que ele diga. Quantos por cento? 9%. 9%. Porque a questão é direta. Queimou o braço direito, a perna esquerda e a cabeça. Quantos por cento? Aí tu vai ter que somar e procurar o resultado. É relação direta. Relação direta, tá? Então,
só não pode esquecer das porcentagens. E aí, cuidado com a internet, tá, gente? Porque a internet é terra sem lei, as pessoas botam o que querem. Só para vocês saberem, qual é a crítica feita à regra dos 9? Ela superestima a queimadura. Quer ver uma coisa? Se você está cozinhando e queimou a mão, pela regra dos 9, tu queimou quanto? 9%. Porque é braço. Dá para entender isso? Ela superestima. Quer ver uma coisa? Acima de 20% de queimadura corporal, você já começa a classificar o cara, 20 a 25%, você já começa a classificar o cara como grande queimado. Uma vez eu estava cozinhando, dei um mole e espirrou óleo quente no meu braço, tórax e abdômen. Formou bolha no tórax e no abdômen. E no braço, a área avermelhada pelo respingo de óleo. Se eu tivesse pego o telefone e ligado para o hospital e falado assim, ó, formou bolha, queimadura de 2º grau. Se eu ligo para o hospital e falo assim, ó, sofri um acidente doméstico, eu estou com 9 mais 18, 27% de superfície corporal queimada em queimadura de 2º grau, isso é grande queimado. Fala, ó, queimei 27% do meu corpo com queimadura de 2º grau. A orientação seria o quê? Vá para a emergência, vem para cá, porque a gente vai precisar avaliar e talvez te internar. Eu estava com uma cerveja na mão, 3 respingos no braço, alguns respingos isolados em tórax e abdômen que formaram bolha, fica um pouco vermelho mais na hora, mas aquilo jamais era queimadura para eu nem aparecer na porta do hospital. Quanto mais falar que eu tinha 27% de corpo queimado. Mas se eu for calcular pela regra dos 9, o valor que eu vou encontrar é 27, porque ela superestima. E a ideia é superestimar, gente, porque é melhor você errar para mais do que errar para menos. Mas, por exemplo, a regra do 9 tem problema. Quer ver como tem problema? Cabeça e pescoço, quantos por cento? Cada braço. Tronco anterior. Tronco posterior. Cada perna. Região genital. 1. Perfeito. Vocês observaram que na regra dos 9, ninguém queima as nádegas? Não queima, gente. E se queimar, tu não vai calcular, porque não tem porcentagem para as nádegas. Ah, não, é tronco posterior. Não, tronco posterior é na base da coluna para cima. A região genital está coberta. Na frente e atrás. Não tem queimadura. Tecnicamente, ninguém queima. Pela regra dos 9. Aí, qual era a crítica? Superestimava. Veio uma outra regra chamada Lander-Brauder. E Lander-Brauder, que graças a Deus não cai em concurso, quer dizer, até cai, mas de um tempo para cá parou de cair. Lander-Brauder é uma regra que traz mais próximo da realidade. Por quê? Ela trabalha fatiando o corpo todo. Só para vocês entenderem, né? Em relação a Lander-Brauder, você tem 1% na frente do pescoço, 1% atrás. Cabeça, a parte da frente é uma porcentagem, a parte de trás é outra. Mão, antebraço e braço. Pé, perna e coxa. Glúteo direito, glúteo esquerdo, costas. Então ela distribui melhor o percentual e se aproxima mais da realidade. Só que tem um problema. A coxa, por exemplo, no adulto é 4,25. E aí você começa a trabalhar, né, com vírgula alguma coisa. E quando você calcula para o Lander-Brauder, você é capaz de encontrar, por exemplo, 27,75. Então é uma conta mais difícil de fazer. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque na internet você encontra regra dos 9. O cara diz que aquilo é regra dos 9. Aí bota um boneco lá onde a cabeça é 9 e ele bota 1% no pescoço. Porque ele misturou as informações. E isso leva vocês a errar. Então cuidado com isso em prova. Tá? Regra dos 9,
é fechada. Cabeça e pescoço juntos 9%, cada braço 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada perna 18%, e região genital 1%. Foi? Aí é decorar isso daí. Ah, Valdemir, e quando queima a parte da frente? Não se preocupe, a FGV não é de fazer esse tipo de pergunta. A FGV é direta nesse ponto. Queimou a perna, o braço e a cabeça, quantos por cento? Queimou o tronco anterior, a perna direita e o braço. Aí às vezes ele bota região genital, só para fazer diferença. Mas são questões muito diretas, gente. Geralmente quem erra esse tipo de questão? Quem esquece a porcentagem. Aí não tem como. Foi? Beleza. Oi. Não, a FGV... O que acontece? Pergunta excelente dela. Será que a FGV não vai cobrar para a criança? A EBSER, não era nem a FGV, a EBSER, até o último concurso fazia como? Enfermagem pediátrica, enfermagem obstétrica, enfermagem em centro cirúrgico, enfermagem geral. E para cada uma um programa, com tópico específico, com provas diferentes. Até o último concurso foi assim. A partir desse concurso, o que eles fizeram? Uma prova única para todo mundo. Então, independente da especialidade que você vai escolher, você vai fazer a mesma prova. E aí, eles não focam criança nesse sentido. Tá? Por isso que eu não apresento criança aqui, para que vocês até não tenham que estudar mais do que se precisa. Tá? E a partir, preste atenção agora, da associação desses dois, extensão e profundidade, eu consigo dizer se o paciente é pequeno, médio ou grande queimado. Quem é o pequeno queimado? Queimadura de primeiro grau, qualquer porcentagem. Então, se o cara tem primeiro grau, dependente, foi para a praia, queimou o corpo inteiro. Tudo vermelho. Primeiro grau, pequeno queimado. Segundo grau, até 5% em criança e 10% em adulto. Então, até 10% de queimadura em adulto, de queimadura de segundo grau, o cara é pequeno queimado. Aí aqui começam os percentuais, tá vendo? Ó? Médio queimado, se for segundo grau, 5 a 15% em criança e 10 a 20% em adulto. Qualquer queimadura de segundo grau em mão, pé, face, pescoço, que são áreas especiais, se for segundo grau é médio queimado, tá? E aí um ponto importante, queimadura de mão e pé gera deformidade. Conforme queima, faz retração de tecido, o cara perde o movimento da mão e do pé. Então isso gera deformidade importante. Olho, cegueira. Região de face, você pode fazer queimadura inalatória e trazer queimadura grave. Então você já automaticamente classifica o paciente num nível acima, médio queimado. Tá? É de segundo grau, mas é médio queimado. E queimadura de terceiro grau, menor que 5% em criança e 10% em adulto, que não envolvam mão, pé e face, isso é o médio queimado. E o grande queimado são situações mais complexas. Extensão em profundidade maior que 20%, extensão em profundidade maior que 10% em criança, 20% em adulto, idade menor que 3 anos ou maior que 65, os extremos de idade, qualquer criança abaixo de 3 anos ou maior que 65, idoso, se queimar a gente tem que ficar atento. Presença de lesão inalatória, politrauma e doença prévia associada, por exemplo, só vocês entenderem, se um diabético sofreu uma queimadura com mais de 20% de superfície corporal queimada, ele é classificado como grande queimado. Por quê? Porque descompensa a doença. Sim. É isso. O que ela está contando aqui? Ele foi para o hospital, né, Hospital Pedro II, que aqui no Rio de Janeiro é referência em queimado, de um CTQ excelente. E aí o diabético foi fazer escondido um brigadeiro. Tinha tudo para dar errado, né? E aí a panela de brigadeiro virou em cima, fez queimadura de segundo grau, né? E em diabético, queimadura de segundo grau é considerado grande queimado, porque ele descompensa todo. E ele morre das complicações do diabetes, gente. Ele descompensa a parte cardíaca, descompensa tudo. Por isso que ele é considerado. Queimadura química e trauma elétrico. Qualquer queimadura elétrica, o paciente é classificado como grande queimado por um simples motivo. A queimadura elétrica, você não vê o dano.
Ele é interno. Na hora que a energia elétrica passa por dentro do corpo, ela dissipa energia nos tecidos. Então, você, no paciente de queimadura elétrica, você vê o ponto de entrada e o ponto de saída, que está em algum lugar. Mas não vê a destruição que acontece dentro. Um exemplo, só para exemplificar. Eu peguei um paciente na emergência, eu, como enfermeiro, atuando no plantão, um paciente que a história foi desmontar um micro-ondas e na hora que foi mexer numa caixinha que tinha no micro-ondas escrito assim, alta tensão. Ele não acreditou que ele fosse alta tensão. Então, quando ele botou a chave de fenda ali, a família escutou um barulho, e um barulho de algo caindo. Chegou lá, estava o cara caído no chão, com o micro-ondas caído para o outro lado. Tá? E depois olharam na cama e viram o que tinha acontecido. Ele foi levado para emergência, e quando ele chegou na emergência, ele chegou em parada cardiorrespiratória. Aí botamos na sala vermelha, iniciamos as manobras, e o que chamou a atenção? O cirurgião, que estava na hora da emergência lá, era um cirurgião, um cara muito bom tecnicamente, ele não perdeu tempo em entubar. Ele abriu e entubou rápido, só que quando a gente ambusava, eu via a região abdominal do paciente estendendo. E eu falei para ele, o tubo está errado, não está na traqueia, está no esôfago. Aí ele falou, não, eu tenho certeza que está na traqueia. Não, está no esôfago, ali o abdômen. Vou resumir a história para vocês. O trauma elétrico foi tão forte que ele destruiu o diafragma e não tinha mais tórax, era tórax e abdômen. Então, na verdade, ele fez uma lesão pulmonar em que o pulmão estourou, o diafragma estourou, e aí quando a gente ambusava, o ar era jogado pela traqueia, saía pela lesão e ia para o abdômen. E aí ele foi declarado morto porque não tinha o que fazer, gente. E isso é um trauma o quê? Elétrico, ele não aparece. Então, trauma elétrico é classificado de imediato como grande queimado, até a gente entender a lesão. Deu para entender por conta disso? Ok? Aí, áreas nobres, óleo, tudo isso é queimadura considerada grave. E qualquer violência, maus tratos ou tentativa de autoextermínio são classificados como grande queimado, não pela queimadura em si, mas pela situação que envolve. Se alguém tacou fogo no outro, mesmo que não tenha tido tempo de fazer uma queimadura ter terceiro grau, o próprio fato da violência gera um atendimento diferenciado. Então, você classifica esse cara como grande queimado. Tá? Tentativa de autoextermínio, por aí vai. Ok? Beleza. Tem uma tabelinha na apostila de vocês. Na página 12. São as fases de atendimento à queimadura. São 3 fases. A fase de emergência, a fase aguda ou intermediária e a fase de reabilitação. O que é importante vocês entenderem? O paciente sofreu queimadura e parada cardiorrespiratória. Queimadura e fez parada cardiorrespiratória. Qual é a prioridade? A queimadura ou a parada? A parada. Então, repara. Na primeira fase de emergência, o objetivo é a estabilidade hemodinâmica do paciente. Lembra que eu comecei o primeiro slide da parte de queimadura, era mostrando que o cara tem risco de choque hipovolêmico, arritmia, lesão renal, tá? Ou seja, a parte hemodinâmica dele fica toda alterada. Então, o primeiro objetivo no atendimento é a parte hemodinâmica. Tanto que a última fase dessa etapa é onde você olha a ferida. Depois que tu estabilizou o paciente, tu vai olhar as feridas dele. Cuidado com isso em prova. Afirmativa de prova. Na queimadura, o atendimento tem que ser prioritário nas lesões formadas. Verdadeiro ou falso? Falso. A prioridade é a estabilidade hemodinâmica, primeiro, para depois você olhar as lesões. Aí a segunda fase aguda, sim, você vai olhar as feridas, tratar delas, aí você vai evitar que tenha infecção e dar o suporte nutricional que o paciente precisa. E observa, nem suporte nutricional é prioridade. Você tem que estabilizar hemodinamicamente o paciente. E a terceira fase é a chamada reabilitação, porque o paciente tem a possibilidade de ter sequelas da queimadura e a gente precisa trabalhar. Ok? Bem, tem uma informação em negrito aí na apostila de vocês.
Porque uma das queimaduras comuns é a intoxicação por fumaça quente. E, na verdade, gente, monóxido de carbono é algo importante. Então, ali na página 12, lá no final, tem escrito em negrito assim, ó. A terapia imediata é direcionada para estabelecer a via respiratória e administrar oxigênio a 100% umidificado. Presta atenção nesse 100%. Por quê? Paciente grande queimado, eu preciso dar oxigênio a 100% por conta de respiração de fumaça quente, inalação de fumaça quente. E fumaça quente, gente, qualquer fumaça é monóxido de carbono. O monóxido de carbono é tóxico. Tá? Na página 13 da apostila, vira a página 13. Tem o tratamento de emergência da queimadura. Aí presta atenção. É importante verificar e monitorizar constantemente os sinais vitais desse paciente? Balanço hídrico. Se for preciso instalar catéter vesical para monitorar mais de perto o débito urinário, tem que tomar cuidado com as ações de controle de infecção, porque é um paciente de alto risco para infecção. Isso vocês sabem. Então, o texto vai passar por várias ações, não tem nada assim que precisa explicar ou justificar de uma forma mais intensa, não tem armadilha, é só depois, com calma, vocês darem uma olhada nos cuidados. Tá certo?